Aleluia, glória a Deus. Momento precioso de comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. A paz e a graça do Senhor Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Não. Ai, Deus. Amém, glória a Deus. Essas luzes aqui acendem? Essas aqui, ó. Essas. Está tão escurinho. Liga aí. Aí. Glória a Deus. Nós vamos compartilhar a palavra que está no livro de Josué, no capítulo 1. E eu gostaria que você abrisse para a gente compartilhar juntos essa leitura. Josué capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 5 ao 9. Amém? Podemos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ser forte. 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fecha teus olhos. Glória a Deus, Pai. Nessa manhã maravilhosa, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença e te pedimos que Teu Santo Espírito nos conduza. Teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações, Pai, e vá de encontro, Senhor Jesus, à necessidade mais íntima da nossa alma, no nome de Jesus. Nós nos rendemos, Senhor Jesus, a tudo aquilo que Tu queres ministrar, tudo aquilo que Tu queres falar, Senhor Jesus, com a certeza de que o Senhor escolheu este dia, essa palavra para nós. Assim nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. O tema da ministração de hoje é quando Deus nos chama para ser. E quando nós falamos de ser, eu só me lembro, não é, do Sermão do Monte. Inclusive, a pastora Amanda está dando os estudos, uma série sobre o Sermão do Monte, está muito poderoso. E o Sermão do Monte, ele nos leva, né, de volta ao plano original de Deus, não é? No qual o Senhor nos vocaciona para ser, né, gente de verdade, aqueles que vão representar o Senhor, né, aqueles que vão ser tidos com uma imagem e semelhança de Deus, com as virtudes daquele que nos criou. Então, esse texto do Sermão do Monte, ele fala muito sobre nós, não é? Como nós devemos ser antes de fazer, não é? Então, ele fala aí da humildade, ele fala aí dos mansos, ele fala dos famintos, dos sedentos, dos misericordiosos, dos limpos de coração, dos pacificadores, dos corajosos, dos fortes. Tudo isso são virtudes morais, não é? São virtudes morais que devem fazer parte da nossa personalidade, de quem nós somos em Deus. Não é? Então, as pessoas precisam olhar para nós e ver essas características, e ver essas virtudes de Deus, onde as pessoas verem que nossa maneira de nos comportar, não é? E de ser é legítima, não é?
de acordo com o que a palavra tem nos ensinado. Mas, aqui, antes da gente entrar, né, no texto propriamente dito, a gente imagina que antes a gente pensava em fazer para o reino, não é? E o Senhor, Ele nos chama para sermos, antes de fazer, cidadãos desse reino. Então, ser é o bastante. O fazer faz parte de quem nós nos tornamos em Deus. Então, a Bíblia diz que assim como o homem pensa em sua alma, assim ela é. Ou seja, a sua mente, os seus pensamentos moldam quem você é, né, e quem você vai se tornar. Quem você se torna moldam as atitudes e a sua realidade. Não é? Então, quem nós nos tornamos, quem nós somos, também vai moldar as nossas atitudes. Vai moldar também a nossa realidade. Então, as suas atitudes, elas refletirão o que você permite crescer como raiz dentro de você. Então, o que você pensa sobre você tem o poder de limitar ou expandir a sua visão sobre todo o resto. Tá? Então, hoje a gente vê as pessoas muito atacadas na mente, não é? As pessoas, elas estão com as suas mentes muito cheias, né, de conflitos, onde elas se tornam vulneráveis às situações que surgem, né? As pressões que aparecem diante de nós, e a nossa mente, ela não nos ajuda muito, porque os pensamentos, né, são os mais conflitantes possíveis. Então, as pessoas não conseguem dar os seus passos, as pessoas não conseguem, não é, se liberar, avançar para aquilo que realmente é desafiador para a sua vida. E Deus, Ele tem lançado desafios para nós, desafios muito intensos, não é? Tudo que nós temos vivido de palavras, né, de liberações de Deus para a nossa vida, é justamente nos impulsionando a dar passos adiante, não é? E muitas vezes a gente é tomado, não é, por pensamentos que geralmente nos paralisam, ao invés de nós avançarmos, tá? Então, existem pessoas, são promessas extraordinárias e um projeto de Deus perfeito para nós, mas não damos conta deles por causa das prisões de pensamentos que a nossa mente cultiva diariamente, paralisa o nosso futuro, não é? Quando a gente fala de futuro, eu não estou falando de um futuro distante. Quando eu estou falando de um futuro amanhã, amanhã já é o meu futuro, entende? A gente já tem que pensar, não é? Como é que nós vamos nos portar para nós conquistarmos esse futuro amanhã. Nós precisamos ter uma mente conquistadora, né? Dominar aquilo que tem dominado os nossos pensamentos. Essa autoridade, o Senhor, Ele já nos deu. Entende, gente? Então, a promessa não é nova para nós, ela é reafirmada para nós. Quando a nossa mente se renova e os nossos olhos se abrem para a nova realidade de Deus em nossa vida. Então, é aqui onde eu entro com o texto de Josué. O Senhor, Ele diz: ninguém te poderá resistir todos os teus dias. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Aqui, Moisés, ele já começa recebendo uma promessa de Deus, antes do Senhor desafiar: seja forte. Vocês estão entendendo como é que Deus faz conosco? Primeiro, Ele vem com a palavra, Ele vem com a promessa, não é? Para que a tua ficha caia e entenda que você não está sozinho nessa. Então, Ele diz: olha, não resista às situações que vêm por aí. Eu serei contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Agora vem o desafio: seja forte. Sempre o Senhor, Ele vai se voltar para nós desta forma, sempre nos lembrando de quem Ele é, sempre nos lembrando que Ele tem a promessa, Ele tem a palavra viva, Ele tem resposta para te dar. Agora, Ele
libera a parte dele e lança para nós a nossa parte. Seja você forte e corajoso. Então, é muito poderoso isso da parte do Senhor. Então, Deus começa esse diálogo com Josué, declarando as mesmas promessas ditas anteriormente a Moisés. Moisés, no Êxodo, no livro de Êxodo, o Senhor lhe fala: eu serei contigo e isso servirá de sinal que eu te enviei. Eu serei contigo e isso servirá como sinal que foi eu que te chamei. Essa mesma promessa ele lança para Josué. Agora, quem era Josué? Apenas um sucessor, não é? Era aquele auxiliar. Era aquele que estava acomodado, né, naquela sua zona de conforto. Eu digo, não, eu estou aqui de trás das malhadas, eu estou fazendo somente, né, o que me cabe. E a pessoa ela vai se acostumando com aquilo e vai tornando aquilo a sua realidade. E não sai mais daquilo. Né? E Moisés vai embora. Moisés falece, morre. E é claro que o olhar do Senhor vai estar sobre o sucessor. É aquele que está sendo preparado para algo. E a gente nunca imagina, né? Que quando a gente está auxiliando, que quando a gente está ali como obreiro, né? Que quando a gente está ali colocando a mão no arado, a mão da obra, Deus está nos preparando para algo. Não pense, tá certo? Que o Senhor quer que você esteja somente nesse vai e vem, nessa mesmice. Ele está preparando você para algo. Eu teve uns dias bem atrás que eu conversava com o LT, né? É um líder em treinamento, olha o nome, né? E eu conversava com ele e eu dizia: como é que você se sente como líder em treinamento? Pastor, eu ainda não consegui me ver nesse lugar, mas eu aceito o desafio. Eu digo: eita, Josué. Eita, né? Porque é exatamente isso. Quando o Senhor ele diz, seja forte e corajosa, havia alguma limitação em Josué. Claro, havia alguma limitação, porque ele se acostumou em estar somente auxiliando. Ele nunca imaginou que aquilo era um treinamento, não é? Para que no futuro ele assumisse um reinado, né? Assumisse um governo no lugar de Moisés, sabe? E eu conversava com essa pessoa e eu dizia: meu Deus, então eu glorifico o nome do Senhor, porque embora você não se sinta, não é, ali pronto, embora você não se sinta nesse lugar, você está dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui. Então, uma grande obra Deus vai fazer na sua vida. Você sabe o que ele se tornou hoje? Líder de célula. Com todo o conflito. O Senhor trouxe para liderar a célula. E ele se apaixonou. Você acredita nisso, gente? Ele se apaixonou, ele se entrega, não é? De uma maneira muito linda. Então, é isso que eu digo, é uma questão de coração. É uma questão de nós compreendermos quem realmente lançou a promessa. Quem realmente, não é, lançou o desafio. Quem te manda? Quem te ordena? Não é? Quem está apostando em ti? Sou eu? É o teu líder de célula? É o teu pastor? Não, queridos. O nosso olhar, não é, como liderança, é o olhar do Senhor. O Senhor, ele investe na nossa vida e ele vai ter que usar figuras, não é? Para dizer: olha, eu te escolhi e eu estou aqui contigo. Então, aquieta teu coração, porque eu que vou te capacitar. Só seja forte e corajoso. Deixa que o resto, à medida que eu vou caminhando contigo, eu estarei do teu lado por onde quer que você andar. Oh, glória a Deus. Não é? Então, isso é muito poderoso. Então, quando o Senhor ele lança essas palavras para Josué, e ele diz: eu serei contigo, não é? Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Eu vou dizer uma coisa para vocês: só essas declarações de Deus já bastaria para Josué, se ele não tivesse se sentido tão inseguro. Então Deus, ele repete 3 vezes
seja forte e seja corajoso. Isso revela o tamanho do desafio, claro, que viria depois. Mas não bastava apenas avançar para a obra ou para a missão. Era preciso avançar com a visão correta sobre quem Deus estava chamando Josué para ser. Entende, gente? Então, não é somente uma questão de eu ter um coração desprendido para fazer, não é? Mas eu ter o perfil do cidadão que crê, tá certo? Que as virtudes e as características daquele que te chamou estão sobre você. Você é o que o Senhor diz que você é. Amém? Então, no versículo 6, ele diz: seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos teus pais. Então tem um propósito aqui muito poderoso se ele se mantiver forte e corajoso. Então, Deus não compara Josué com ninguém. Deus não estava dizendo, seja como Moisés foi, Josué. Não é? Não, o Senhor só diz, seja forte e corajoso. E eu serei contigo como eu fui com Moisés. Ele não está comparando a Moisés, faça exatamente, não é, como ele fez, ok? E seja como ele foi. Não. Não. Você aprendeu do seu líder, você caminhou com ele, né? Você sabe como é que funcionam as estratégias, você sabe como é que você deve se portar, e agora você segue o seu destino. E é isso que tem acontecido conosco, não é? Nós temos aprendido com os nossos líderes. Deus tem nos ensinado coisas, Deus tem nos discipulado, não é? E é exatamente com o propósito de nós irmos, ok? Sermos a bênção que o Senhor disse que nós seremos, tá? Então, simplesmente o Senhor disse, tu só vai nessa tua força que você já tem em mim. E não confie na sua própria força, mas na força que há em mim e que tem feito você vencedor. E como tantos outros foram. Tá? Então, essa declaração de Deus, você é mais do que vencedor, não é? Antes da vitória chegar, é uma declaração genuína de que nós não vamos estar só nessa batalha. Se o Senhor está garantindo, e Ele está declarando que você já é um vencedor, isso significa que você não vai estar só. Isso significa que você não vai estar em apuros, quando você estiver na sua batalha. Isso significa que o Senhor está contigo por onde quer que você for, e assim você será mais do que vencedor. No nome de Jesus. Amém? Dá uma glória a Deus aí. Então, o Senhor sabia que Josué estava intimidado, estava inseguro, porque certamente ele carregava em sua mente o pensamento de que aquela função não era para ele, não era dele, era a função de Moisés. Ele só foi um auxiliar nessa missão. Então, esse desafio era novo demais para Josué. Uma mudança radical estava para acontecer na sua caminhada, no seu interior, na sua identidade, não é? Onde o Senhor lhe forjaria de tal maneira que aquele sentimento de fraqueza, de intimidação se transformaria em algo muito forte. De fraco para forte, de pequeno para grande, de inseguro para firme. Olha a identidade que o Senhor estava forjando em Josué, para ele ser antes de cumprir a missão. Entende, gente? Então a gente tem aquela coisa, né, que quando a gente chega na igreja, a gente tem que ser útil em alguma coisa. E você vai ser útil em alguma coisa de qualquer jeito. Sabe? Sem refletir essa glória, sem refletir essa luz resplandecente de Deus. Quando ele diz, você será a luz do mundo, ele significa que ele está dizendo, você terá uma vida de transparência. Você será uma pessoa transparente, um cristão legítimo, onde tudo que sair da sua boca vai revelar algo de Deus, que está no teu coração e formou a tua identidade. Então, isso é muito poderoso. Então,
essa definição da identidade de Josué era uma convicção de que ele era Deus, né? E essa convicção deveria vir antes da capacidade dele fazer qualquer coisa para Deus. Então, essa convicção de quem nós somos tem que anteceder, não é, aquilo que nós vamos fazer para o reino. Entende? Como a gente precisa dispor o nosso coração, como a gente precisa dispor a nossa vida para um trabalhar de Deus, para quebrar bloqueios, não é? Para eliminar conflitos da nossa vida, que tem impedido de nós avançarmos, que tem impedido de nós fazermos o que o Senhor nos confiou a fazer. E aí a gente deixa a obra a desejar. Por quê? Porque não está, não é, totalmente lapidado, não é, a sua identidade, a sua personalidade, né, a sua mentalidade ainda não está completamente definida de forma que essa luz resplandeça ao você tocar nessa obra, para que tudo dê certo e flua sobremaneira. Entende, gente? Então, tem uma ação de Deus e tem uma ação nossa quando essa luz, não é, ela resplandece sobre nós. Então, esses termos forte e corajoso, né, que significa firme e valente, são duas virtudes separadas. São aspectos do mesmo estado de prontidão. Ou seja, aquilo que faz parte das minhas características, da minha personalidade transformada e saciada pelo próprio Deus. Seja forte e corajoso. Faz parte de um estado de prontidão, não tem nada a ver com sentimento. Né? Então, é aquilo que eu sei quem eu sou, e quando o Senhor me desafia, o que é que eu faço? Prontamente, eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Então, é esse estado de prontidão, essa convicção, não é, de quem realmente nós somos e para onde nós vamos. No nome de Jesus. Então, quando o Senhor lhe chama, não é? Ele diz, eu estou te respaldando, porque eu sei quem você é. Eu sei quem foi que eu chamei. Embora você tenha suas limitações. Mas à medida que a gente for caminhando juntos, não é? Esse processo de lapidação, ele vai acontecendo e você vai se encaixando ao perfil do varão perfeito. Glória a Deus. Então, o Senhor não estava exigindo de Josué nada, além daquilo que ele já estava tinha aprendido de Deus, né? Através do seu líder, Moisés. Então, o que mais nós temos visto são pessoas vivendo uma exaustão, um cansaço absurdo, não é? Um desânimo esmagador, empurrando sempre essas pessoas à indiferença aos propósitos do reino e para a sua desconexão do lugar em Deus. A última mensagem eu falei sobre essa desconexão, né? Como é que essa desconexão acontece e essa luz se apaga, né? Ou fica chamegando apenas. Acende, não acende, acende, não acende. Vai já acender. Não, não acendeu ainda. Né? Então, queridos, nós precisamos aprender uma coisa. Sermos desafiados, tratados, expostos, corrigidos por Deus, não é para causar desânimo, não é para causar vergonha, não é para causar sofrimento, nenhuma frustração. Pelo contrário, é o propósito para o aperfeiçoamento. Nós não conseguimos ver nenhuma outra forma de Deus nos aperfeiçoar, se não for através, não é, desse trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Então, nós precisamos reconhecer aonde precisamos ser trabalhados por Deus. E permitir que o Senhor faça uma obra completa em nós. Por quê? Porque tem um propósito. Porque tem um propósito muito maior do que você simplesmente estar desfrutando da sua presença. Né? Então,
o que acontece muitas vezes é que enxergamos um dedo acusador sempre apontando para as coisas erradas, não é, que fazemos e transferimos esse mesmo olhar acusador para Deus, nos esquecendo que Deus não vê como o homem vê. Me lembrei da ministração da pastora Amanda. Deus não vê como o homem vê. O Senhor jamais, Ele vai olhar para as nossas limitações, Ele vai olhar para os nossos deslizes, e Ele vai dizer, isso aqui não serve, não é? Esse aqui não serve para mim. Ele vai ver uma disposição do coração, embora você esteja todo mazelado. Não é? Porque tem gente que está todo mazelado, mas realmente não quer nada com Deus. Não é? Cheio de estrutura e realmente não quer nada com Deus. Sabe? Está só realmente fazendo enxame. Não é? Mas tem aqueles que estão, não é, ali cheios, sabe, de conflitos, né, dentro de si, mas estão na presença do Senhor, buscando, não é, um alívio ou buscando um tratar de Deus. Então, sempre com aquela esperança de que alguma coisa vai mudar de dentro para fora. Por isso eles estão aqui. Por isso nós estamos aqui, não é? E o segredo é não desistir. O segredo é obedecer, não é? Justamente para que algo da parte de Deus seja feito na nossa vida. Então, eu não consigo imaginar Deus nos rotulando a cada erro cometido, mas dizendo, esforça-te, eu te ajudarei. Ele sempre vai dizer, arrependa-se e eu terei misericórdia de ti. Tenha bom ânimo, eu venci. Grite por socorro e eu direi, eis-me aqui. Está tudo na Bíblia. É assim que o Senhor responde aos nossos conflitos. É assim que o Senhor vai responder cada vez que eu clamar por Ele. Cada vez que eu reconhecer a minha fraqueza, o meu Deus vai dizer, ei, eu estou com você, eu estou aqui. Seja forte, eu serei contigo. Então, nós temos visto pessoas arrastando suas correntes, clamando a Deus que olhe para o seu problema, para o seu cansaço, e não entende que Deus não tem compromisso com o seu cansaço, não tem compromisso com sua fadiga, não tem compromisso com o seu problema, com o seu ativismo. Ele tem compromisso com o que Ele planejou para mim e para você. Então as pessoas se lançam diante de Deus e lançam tudo que está vivendo, tudo que está sofrendo, sabe? E esquece que tem um projeto de Deus na sua vida que vai além do problema que você está vivendo. E o Senhor não vai ficar alimentando, o Senhor não vai ficar sendo ali a resposta para todos os seus problemas. Vai chegar um momento que Ele vai dizer, ei, você vai pegar esse seu problema e você vai crescer com ele. Você vai pegar esse seu problema e você vai amadurecer com ele. Você vai pegar esse seu problema e agora você vai trazer à sua memória aquilo que vai lhe dar esperança e não morte. E não derrota por causa do seu problema. Entende como é que Deus faz? Por que Deus fala assim conosco? Porque Ele vê além. Ele vê por trás do problema. Ele vê por trás da guerra, Ele vê por trás da situação, por trás da circunstância. Ele vê um plano perfeito que Ele traçou para a sua vida e que você precisa se manter firme e consciente de quem Ele é na tua vida. E grandes coisas Ele fará. O melhor de Deus ainda está por vir. Tipo assim, glória a Deus. Então, Ele tem esse compromisso com o que Ele planejou para nós. A gente precisa largar essas correntes que só atrapalham a nossa vida. A gente tem uma mania de estar arrastando problemas, arrastando peso, não é? Como é que você está? Eu estou bem, não, a situação está tão ruim. Só arrastando, a gente só vê gente arrastando problema, sabe? Tem gente que a gente já vê de longe. Já escuta o barulho da corrente. Meu Deus, lá e vem, lá e vem, lá e vem, lá e vem, lá e vem. É um arrastar de corrente que a gente vê de longe e já vem incomodando a gente, que a gente já sabe o que ela vai dizer. Só pela cara, sabe assim? As pessoas conseguem transparecer o que está dentro delas.
As pessoas conseguem transparecer o que está na mente delas. Entende? Tantos conflitos que tem, né? E aí já chega com aquela cara de abatido, de derrotado, de desanimado. Pastora, eu não quero mais. O que é que você não quer mais? Eu não estou entendendo. Não estou entendendo, né? Ai, Deus querido. Então, talvez você sinta que a sua batalha é pesada demais, mas de repente seja apenas a maneira de como você está enxergando ou vivendo essa batalha, essa situação. Porque Deus não vê como você vê. Entende? Por que Ele permite de determinadas coisas? Por que Ele permite que a gente continue andando, né, em meio a esses conflitos muitas vezes? Ele não vê como você vê. Se você tiver o olhar do Senhor, teu olhar estiver voltado para o alto, como a pastora Amanda ministrou, eu me lembro de cada detalhe da ministração da pastora Amanda, foi muito poderosa, né? Se o seu olhar estiver voltado para o alto e não para essa questão circunstancial, você vai conseguir enxergar algo além da tua circunstância. E aquilo vai passar. Aquilo vai passar e você não vai nem perceber. Por quê? Porque você está descansando em Deus. Porque você está confiando naquele, né? A tua fé se tornou uma fé inabalável. Pode o mundo desabar. Ele é capaz de abrir o mar só para essa onda não quebrar em cima de você. Entende como é que Deus faz? Então, as pessoas estão acostumadas a arrastar suas correntes, que conseguem atender a todos os comandos da sua mente aprisionada, mas não conseguem atender um comando de Deus. É impressionante, gente. Impressionante. As pessoas já vêm decididas, eu não quero mais. Não conseguem ouvir um comando de Deus dizendo, não pare. Eu serei contigo. Eu não te deixarei. Entende? Eu não vou te desamparar. Continue a sua trajetória. Não consegue ouvir. Não consegue ouvir. De tão forte, né, que são esses pensamentos que as pessoas valorizam, correntes, né, que aprisionam, que se tornam pesadas, e que elas não têm o ânimo de pegar essas correntes e elas mesmas quebrarem. Renúncia. Então, gente, é impressionante, tem gente surtando. Tem gente surtando e a gente pensa que não. Pastora, tu está falando de uma realidade para trás? Não, estou falando de uma realidade atual. Recente. Tem gente surtando. Entende? Tem gente surtando. Pessoas que foram cheias do Senhor. Pessoas que receberam maná do céu. Pessoas que receberam porções sobrenaturais. Fontes sobre a sua vida de limpeza, purificação e enchimento do Espírito Santo. Nós estamos falando dessas pessoas, entende, gente? Que são as mesmas também que estão por aqui, não é? Nós estamos na presença do Senhor. Não sei se Deus está falando com você, mas Deus tem falado muito comigo, né? Então, gente que chega para mim, pastora, não dá mais, estou voltando para o início. É o quê? Pastora, estou dando um tempo. Para quê? Não dando um tempo na obra. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que tem pessoas que dão tempo para a obra? Acreditam nisso? Sim ou não? Sim. Já ouviram isso? Já, né? Pastor, eu voltei para minha caverna. Gostou? Gostou, foi? Daquele ambientezinho friozinho, né? Escurinho da caverna. Não tem ninguém, isoladinho. Gostou, voltou. Gente, é inacreditável, inacreditável. Então, e às vezes olha para o lugar e diz, esse lugar não é para mim. Hã? Esse lugar não é para mim. E vai-se embora. E vai embora, gente. E às vezes sem dar nem tchau.
Quando a gente vê, cadê o fulano? Não quis ficar, não. Ficar onde? Entende como as pessoas elas não têm a visão, elas não têm essa conexão, sabe? Elas não têm esse entendimento de quem elas são, mas do que faz apenas. Do que faz apenas. Eu tenho feito isso, não sou reconhecido, tenho feito aquilo, não sou reconhecido, né? Eu tenho me dedicado a isso, não sou reconhecido, vou-me embora. É um absurdo. É mente. Nós estamos falando de uma mentalidade aprisionada. Então, tem uma frase que eu ouvi essa semana, né? Eu vi até no Instagram de uma peça. Foi uma peça de teatro que eu vi, cristã. E no final ele dizia assim: nem todo aquele que está preso quer ser livre. Alguns preferem continuar acorrentados. Mas a prisão não está nas correntes, está no medo de viver sem elas. E me chocou essa frase, me chocou. Porque o que a gente tem pedido para as pessoas soltarem suas correntes não é fácil. Isso tem sido uma constante, sabe? Mas as pessoas não soltam. Quando a gente vê, depois de todo um aconselhamento, está lá a pessoa de cara emburrada do mesmo jeito. Está lá a pessoa fechada, sabe? Trancada, intimidada, do mesmo jeito. Pastora, não adianta, eu não me sinto. Entende como é sério isso? Então, mas pastora, o que é que diz o livro da lei sobre tudo isso? No versículo 8, o Senhor diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, só então, as pessoas leem a Bíblia, mas não leem da maneira correta, né? Não entende o propósito dessa leitura. O que essa leitura ela vai fazer com você? O que a palavra ela vai fazer na tua vida de tão poderosa e reveladora que ela é para a tua vida? E ele diz: só então, depois de meditares, depois de estudar essa palavra, de se aprofundar nela, de ter o cuidado de estar atendendo, respondendo, não é? Fazendo tudo quanto nela está escrito, só então farás prosperar o teu caminho. Meu Deus, só então serás bem-sucedido. A gente precisa dizer mais alguma coisa? Não, gente, precisa falar mais alguma coisa? Eu preciso dizer para você que a palavra de Deus tem resposta para tudo na sua vida? Não precisa. E eu quero dizer para você que uma leitura e uma reflexão que é feita por mim, pessoalmente, é diferente de um discipulado que você faz com outra pessoa. A palavra de Deus, ela tem um poder de revelação pessoal para a nossa vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Vamos repetir? Conhecereis a verdade. Agora vamos falar mais forte. Desceu. Você não vai ler a palavra agora como amuleto da sorte, não, né? Como alívio para a sua alma, não, né? É para prosperar os teus caminhos, né? É para você ser bem-sucedido, né? É para você ser o varão perfeito, né? É para você ter o perfil do cidadão do reino, não é? Sim ou não? Sim. Só tem esse manual, queridos. É porque não existe nenhum outro manual de criação desse ser. Papai desenhou tudo na palavra. E se eu tiver dúvida, eu vou lá e consulto de novo. O que o líder vai falar, o que o conselheiro vai falar, ele vai só acrescentar. Não é para ser novo para você.
Por quê? Porque eu já conheço a verdade. Mas onde está a Bíblia? Onde é que você guarda a sua Bíblia? Quando você chega do culto. Não responda para mim não, pelo amor de Deus. Fica para tu mesmo. Porque papai aqui está fazendo essa pergunta para ti. Onde é que você guarda a sua Bíblia quando você chega dos cultos? Onde é que você guarda a sua Bíblia quando você chega dos FDR? Onde é que você guarda a sua Bíblia quando você chega das CRs? É só para você mesmo, porque para mim Deus fala todo dia. Então, pastor, o que é que o livro diz? Não sei. Leia. Está aqui. Você vai conhecer como é que você prospera. Você vai conhecer como é que você se sente bem-sucedido, né? E fica bem-sucedido. Então, medite nela dia e noite e terá todas as respostas que você precisa. Ela nos oferece mudança de mentalidade que gera transformação interior. Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a chave? Obediência. Então, o obedecer não é o cumprir de uma regra ou apenas obedecer ordens de comandos de Deus. É o viver em aliança com Ele. Agora entra novamente o ser fiel. A minha fidelidade, o ser fiel, faz parte das características de quem eu me torno em Deus. Novamente o ser. Então, pulando para o versículo 9, ele diz o seguinte: não te mandei eu? Senhor, está falando para Josué. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas. Já acrescentou algo aqui. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora veja bem que tem um ensinamento profundo de Deus aqui. Olha como é forte isso. Não te mandei eu. É simplesmente o Senhor dizendo para Josué: te lembra de quem está falando contigo, Josué. Sou eu que estou te mandando. Sou eu que estou falando contigo. Só tu te lembra quem está falando. De quem é essa ordem? Quem está te mandando ser corajoso? Sou eu, Josué. Então, a coragem de Josué não precisava se sustentar em sua própria capacidade de superar coisas. A coragem de Josué estava alicerçada na autoridade de quem o ordenou. A tua coragem não está alicerçada na tua força. Entende? Na tua boa vontade de superar situações. Deus não quer superações. Deus quer um povo convicto de que é mais do que vencedor. Existe um povo valente nesse lugar. Diga: eu sou valente. Eu sou escolhido. Como guerreiro. No nome de Jesus. Existe um povo valente nesse lugar. O que nós temos recebido da parte do Senhor é justamente a afirmação de quem realmente nós somos. Nós é que precisamos acreditar. Mas já foi afirmado por Deus. Já foi declarado pelo próprio Deus. Para quê? Para você não ter dúvida. Ele não está pensando se vai dar certo ou se não vai dar certo. Isso é a sua mente. Ele está dizendo: já deu. Você já é. Você já venceu o maligno. Já venceu. Ele não está pensando, vamos ver, vamos fazer um teste. Vamos ver se vai dar certo mesmo.
sei não. Isso é a nossa mente que faz isso. E 24 horas do dia, se a gente deixar. O que Deus não quer? Dúvida. Porque a dúvida traz incredulidade. Entende, gente? Então, no 9, nesse versículo 9, esse da parte A, na parte B ele diz, não temas, nem te espantes. Presta atenção aqui uma coisa, como é forte. Aqui nós temos dois verbos, o verbo temer e nós temos o verbo espantar. Não temas e não te espantes. São duas coisas completamente diferentes. Agora veja, o não temer na língua hebraica, olha como é que a Bíblia, ela define para nós, que não tem nada a ver com o dicionário brasileiro. A Bíblia define esse temor como sendo medo que vai paralisar. Vai paralisar. Aquele medo que inibe uma ação, impede de você agir. Aquele medo que faz a pessoa recuar. Então, é aquele medo absurdo. Não é só, eu estou assim meio temeroso, né? Eu estou assim meio angustiado. Não, é o medo pavoroso. Aquele que leva à paralisia. Foi esse temor, foi esse temer, aliás, que o Senhor falou para Josué. Eu fico imaginando que ele tremeu nas bases quando ele disse, tu vai fazer essa terra, esse povo herdar essa terra. A gente nunca leva a visão para fora, né? Quando Deus ele traz uma promessa para nós, a gente quer sempre para dentro. É uma coisa interessante, né? Aí você vai se preparar todinho para a sua promessa, né? Para cumprir com os seus propósitos. E não entende que a visão de Deus é para fora. Que o que você faz reflete para fora. Reflete sobre a vida do outro. Essa é a visão de Deus. Por isso que ele diz, não temas, presta atenção. Cuidado, você está aí, a situação está mexendo com as tuas estruturas. Por que Deus olhava assim? Tanto pensando nele, como pensando com o que aconteceria se ele não fizesse a sua missão. Com o propósito. Então, a pessoa, quando ela está tomada por esse medo, é como se ela dissesse, eu não posso, eu não sou capaz, não vai dar certo, vamos ver, não sei. Então aqui Deus ordena, Ele proíbe que esse tipo de medo governe as decisões de Josué. Josué, tua responsabilidade daqui para frente vão ser muito sérias, que vai exigir decisões sérias tuas, e tu precisa estar firme. Tu precisa estar convicto. Quem te ordenou e qual é o propósito disso. E segue o teu destino. Tipo assim. Então, o sentir medo é humano. O obedecer ao medo é uma escolha. Ok? Então, vamos ter cuidado com isso. Em nome de Jesus. E o outro verbo é o verbo espantar. Que vai além do medo. Olha aqui, ele descreve agora o estado. O temer descreve o sentimento. E o espantar descreve o estado de espírito. Está entendendo por que o Senhor falou os dois? É o estado de quem foi totalmente tomado pelo medo. É o estado de quem foi totalmente tomado pelo pavor. É aquele que está em choque. Aquele que está em pânico, que ficou paralisado de verdade, porque o medo ele leva à paralisia, né? E o espantado é aquele que já está paralisado, já está no estado de paralisia. É aquele que está no estado de estar prostrado, sem nenhuma ação possível. Então eu posso dizer
com convicção que nenhum dos dois tem lugar na vida daquele que carrega a arca da presença de Deus. Não faz sentido e nós carregarmos esse peso sobre as nossas vidas. Aquele que carrega a arca do Senhor, aquele que carrega a presença de Deus, tem a leveza do Espírito Santo em sua vida e a convicção de que você não está só. Onde você estiver, a luz daquele que é a luz do mundo resplandecerá sobre ti e a tua luz refletirá sobre o outro. É assim que funciona. Essa luz, eu ser luz do mundo, não faz sentido se a luz do Todo-Poderoso não estiver em mim. Não faz nenhum sentido. Vai acender como? Qual é a fonte de energia? Qual é a fonte de energia que liga essa candeia? Entende, gente? Embora tenha ali um azeite, tá? Mas existe todo um processo de Deus espiritual que acende a luz, a lâmpada, ok? Que é a fonte do Senhor na nossa vida. Ou seja, essa conexão na nossa vida que nós não podemos desligar. Então, quando Deus finaliza dizendo, o Senhor teu Deus é contigo, Ele está afirmando que o mesmo Deus que atravessou o mar, o mesmo Deus que deu maná no deserto, o mesmo Deus que protegeu Israel durante 40 anos, esse mesmo Deus está agora comigo e com você, em qualquer lugar onde nós formos também. É esse mesmo Deus. Então eu quero finalizar para vocês, colocando 3 tipos de coragens que Deus fala para Josué ter como virtude. Ok? Olha como é forte isso. Depois eu lendo, fui estudar e eu vi isso tão poderoso. Por que o Senhor repete 3 vezes? Que negócio é esse? Que homem tão, vamos dizer assim, tão limitado na sua mente, que não pude conseguir compreender da primeira vez que Deus falou. Olha como é forte. Aqui Deus apresenta 3 tipos de coragem para Josué. No primeiro, ele apresenta a coragem vocacional. E ele diz, ser forte e corajoso, presta atenção, porque tu introduzirás esse povo na terra que eu jurei a dar aos seus pais. Aqui a força está ligada à missão, está ligada à conquista da terra. É uma coragem vocacional. Entenda a sua missão. Você precisa dessa força para cumprir o que Deus planejou para o seu futuro e para a sua missão. A outra coragem é a coragem moral. Quando ele diz, tão somente, seja forte e muito corajoso, para guardares, olha aonde está o propósito, para guardares e praticares toda a lei que foi ordenada. Aqui o Senhor está trazendo uma coragem moral. Seja forte, tenha isso na sua personalidade, tenha convicção de quem você é. Onde você for, as pessoas vão ver que você é diferente, que você não é uma pessoa comum. Você tem comportamento agora diferente, você agora tem uma linguagem diferente. Isso é comportamental. Então ele chama aqui a uma coragem moral, de fraco para forte. Entende, gente? Aqui a força está ligada à obediência. Guardar a lei. Tem a ver com hábito, tem a ver com comportamento, tem a ver com a virtude de uma personalidade. Você precisa dessa força para fazer o que é certo, mesmo que não seja fácil fazer. Mesmo que haja complicações. Você precisa ter essa convicção de quem você é. E ter a certeza de que o que você vai fazer, guiado pelo Espírito Santo, vai dar certo.
Pastora, mas está tudo combinando para dar errado. Isso é na sua mente. Porque Deus é um Deus de repente. Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Deus é um Deus que surpreende. Então nós temos que tirar esses pensamentos, né, limitados, que nos levam somente a enxergar igual a galinha. Galinha só enxerga o que está ao redor dela. Aqui o Senhor nos chama a ter visão de águia, para você enxergar além da tua visão natural. E ainda em alcance. Não é uma visão reta não, viu gente? Eu gosto disso. Não é uma visão reta para fora. É uma visão de alcance, de altura. Lugar mais alto. Onde eu possa ver de uma forma panorâmica. Tudo que está acontecendo ali e eu não temer. Olha como é forte, né? E a outra coragem é a coragem sustentável. Olha o que ele diz. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo. Quem te sustenta? É uma coragem sustentável, onde você não está mais guiado pela sua capacidade de resolver. Onde você não está sustentado mais na sua força. Aqui a força está ligada à presença de Deus. Eu serei contigo. Então, é a coragem mais profunda e mais sustentável que está alicerçada na fidelidade de Deus. Eu serei fiel a ti até o fim. Glória a Deus. Então, queridos, a palavra do Senhor, ela é muito poderosa, ela tem revelações muito profundas para nossas vidas. E a gente precisa estar atento. A gente precisa estar ligado. A gente precisa dar ouvidos a essa voz para nos conduzir pelo caminho certo, para fazer a coisa certa e para ser o que o Senhor disse que nós somos. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aleluia. Você sabe que nós não estamos prontos? Você já entendeu a sua imperfeição? Você já entendeu as suas limitações? Você já entendeu que vocês não são robô? Vocês já entenderam que vocês não são anjos? Já entenderam já? Vocês já entenderam que vocês precisam estar na dependência de Deus? Vocês já entenderam que precisa estar com o seu olhar voltado para o alto? Porque senão você vai ser engolido. Você entendeu que a sua fraqueza vai levar você a grandes derrotas e turbulências? E que mais do que nunca nós precisamos estar próximos de Deus. Aquela conferência, gente, essa última conferência, ela foi para fechar o ano. Porque tudo que nós precisamos é carregar a arca. Tudo que nós precisamos é zelar pela arca. É zelar pela presença de Deus. Para não sofrermos com nós mesmos. Porque nós nos tornamos o nosso pior inimigo. Eu conheço a minha fraqueza quando as pressões vêm. Eu conheço as minhas limitações quando as circunstâncias batem na minha porta. E é aí onde eu tenho que voltar o meu olhar para Deus. Deus, me socorre. Não é para você desenhar o que Deus já sabe. Deus, eu estou passando por isso, por aquilo outro, uma relação. Deus não tem compromisso com o seu problema. O compromisso do Senhor é com o projeto que Ele tem para ti. E esse projeto é você que vai conquistar, meu querido. Como é com a tua força? Não, é na força e no poder do Senhor, guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito que tem a verdade. É o Espírito que dissipa enganos. É o Espírito que fortalece na fraqueza. É o Espírito que dá o discernimento quando você não consegue entender nada que está diante de você. O guiar
do Espírito Santo de Deus, que leva você a viver a verdade que vai te libertar todos os teus dias. Porque amanhã eu vou continuar com a minha fraqueza. As situações elas vão continuar se formando e as tempestades vão ficar piores. Mas como nós já ministramos anteriormente, nós estamos aprendendo a ser corajosos, fiéis, convictos, para nós podermos andar sobre essa tempestade. E o Senhor não está fazendo isso só para você viver momentos, não. Nossa, como foi boa a palavra de hoje. Nossa, como foi boa a palavra de domingo passado. Você tem que dizer: nossa, como é maravilhosa a presença de Deus. Nossa, como é maravilhoso saber que o Senhor cuida de mim. Nossa, como é maravilhoso saber que Deus se importa, que Deus está comigo por onde quer que eu vá. E eu tenho que vigiar. E eu preciso meditar nessa lei de dia e de noite, não é só no domingo. Eu preciso saber onde é que eu estou colocando a minha Bíblia quando eu chego, porque eu não tenho como meditar com as paredes. Como é que eu vou meditar de dia e de noite se ela está do meu lado? Como é que eu vou conhecer as profundezas de Deus se eu não consigo abrir? Se eu tenho preguiça? Se eu fico esperando que sempre alguém me diga algo sobre ela? Como é que vai haver transformação se eu não sei aonde precisa ser mexido dentro de mim e eu me render? Não somente conhecer, mas me render, de forma que o Senhor faça o resto. É assim, gente. Isso é o amor de Deus, isso é o cuidado de Deus. Eu trouxe essa palavra para te encorajar, como o Senhor encorajou Josué. Eu trouxe essa palavra para você dizer que você não é pequeno diante de Deus. Eu trouxe essa palavra para dizer que você é um valente, que não é o que a tua circunstância está dizendo que você é, que não é o que a tua enfermidade está dizendo que você é. Tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar para forjar você na pessoa que o Senhor diz que você é. Esse cidadão do reino com a convicção de que você tem as virtudes do seu Criador. No nome de Jesus. Enquanto nós adoramos, fique à vontade para você colocar esses conflitos que ainda existem dentro de você. Eu não sei. Eu não sei o que ainda te incomoda. Eu não sei. Mas o Senhor conhece o teu coração. Ele está dizendo: seja corajoso. Não fique carregando e arrastando correntes, não. Pode deixar assim, pode deixar assim. Não fique arrastando correntes. Para de estar carregando problema. Para de estar potencializando os problemas. É um arrastar de correntes que incomoda o Senhor. Nós estamos aqui sim como liderança para cuidar de você. Mas você precisa entender que a maior parte de todo esse tratar de Deus é sua. Deixa Deus fazer, para você desfrutar do que Ele tem para a tua vida, no nome de Jesus. E parar com esses pensamentos. Faz como Davi. Cada vez que a alma dele atribulava ele, cada vez que a alma dele angustiava ele profundamente, ele dava um grito, ele dava uma ordem, dizia: aquieta minha alma dentro de mim. Aquieta-te dentro de mim, eu estou te ordenando. Porque o que eu tenho aprendido do meu Deus é muito maior do que essa angústia. Então te aquieta, para de me incomodar, para de me afligir. Pensamentos, mente,
Mente, dê uma ordem. Pare com esses pensamentos medíocres. Pare com esses pensamentos maledicentes. Pare com esses pensamentos de derrota. Pare com esses pensamentos pequenos. Dê uma ordem. Eleva os teus pensamentos para o alto. Mente, tenha os pensamentos do alto. Pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos verdadeiros e não enganosos. Pensamentos puros e não impuros. Pensamentos equilibrados e não insanos. Dá uma ordem. Essa autoridade de Deus nós temos. Traz a tua consciência. Traz a tua memória. O que te dá esperança. E não permita ser paralisado por essas coisas. Porque diante de Deus, essas coisas, essas situações não são nada. Absolutamente nada. Por isso, não fique potencializando e valorizando o nada.